Bem-vindo, galera! Eu sou o Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças e hoje nós vamos falar sobre a inflação. Tema de hoje: como a inflação destrói o poder de compra do seu dinheiro. É importante você saber isso. Muitas vezes você assiste no jornal ou assiste aqui no nosso canal do YouTube algum comentário, alguma notícia sobre a inflação, que a inflação está subindo, que a inflação é preocupante e que a taxa de juros básica da economia subiu, e você não consegue dar um significado adequado para isso, por falta de uma informação mais precisa sobre os conceitos. Se esse é o seu caso, esse vídeo foi feito para você. Tá? Hoje temos a inflação em 10,67% ao ano, tá? E em 10 anos nós vamos projetar o quanto ela vai corroer, né, do seu poder de compra de hoje, tá bom? Fica com a gente. Desde já agradeço se você colaborar com o nosso canal, deixando o seu like, né, ou compartilhando esse conteúdo com seus amigos e parentes. Considere se inscrever. Vamos lá. Começo o nosso vídeo aqui nessa página do site do Banco Central do Brasil, onde nós temos no panorama econômico os dados de inflação, tá bom? Nos 12 meses, 10,67. Lembrando que aqui em novembro de 2020, há um ano atrás, a inflação era de 4,31. Então, nesse um ano, ela mais do que dobrou, tá? Multiplicou por 2,5 vezes, tá bom? De 4,30 foi para 2,67, mais ou menos 150% de aumento, tá? A Selic hoje está em 7,75. Um ano atrás estava em 2%. Então ela multiplicou por 3, 200 e pouco por cento de aumento. Tá? Então, assim, fica com esses números na cabeça e agora a gente vai entender os conceitos. O que é inflação? Inicialmente, trago para você o conceito do que é inflação. Segundo o Banco Central, inflação é o aumento dos preços de bens e de serviços. Tá? Ela implica na diminuição do seu poder de compra. Tá? A inflação é medida pelos índices de preços e no Brasil existem vários desses índices de preços. Nós vamos explorar isso. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, é o índice utilizado pelo sistema de metas para a nossa inflação. Quais são as causas da inflação? Por que os preços aumentam nos seus produtos, nos produtos e serviços que você consome? Por pressões de demanda, quando tem mais procura pelos produtos do que oferta. Este é um caso, esse momento que nós estamos vivendo, nós temos uma recuperação do sistema produtivo após uma pausa devido ao lockdown. As indústrias desaceleraram, ou seja, pararam de produzir ou diminuíram o ritmo de produção, faltou produto nas prateleiras e as pessoas continuaram consumindo. Nesse momento houve um desequilíbrio entre demanda, muito procura pelo produto, e oferta, com a menor capacidade de produção da indústria. Pressões de custo, isso também influenciou, né? As fábricas, as indústrias de transformação, como automóveis, por exemplo, eles tiveram dificuldade com alguns itens que são importados, devido ao fechamento de fronteiras, né? As restrições de importação, etc. Então, os carros, por exemplo, novos, estão escassos, né? Por isso, houve um aumento na procura por carros seminovos e os preços de carros seminovos aumentaram. Os carros novos também tiveram os preços aumentando por pressões de custos, né? Inércia inflacionária. Depois que a inflação começa a se direcionar no movimento altista, é esperado que os preços continuem aumentando, né? É difícil acreditar que os preços vão cair. Esse é um comportamento causado pela expectativa do consumidor. Como eu sei que os preços, eu espero que os preços continuarão subindo, eu pego o meu dinheiro no comecinho do mês e já compro meu estoque de comida de uma vez só, para que eu tenha capacidade de comprar mais coisas, uma vez que ao longo do mês os preços vão aumentando, né? E assim eu me acostumo a consumir todo o meu dinheiro, diminuindo minha capacidade de poupança, tá? E essa expectativa pela inflação faz com que os preços continuem aumentando, porque a demanda é sempre maior do que a capacidade de oferta.
e as expectativas de inflação crescentes, né? Então, essas são as principais causas, mas aqui eles esqueceram de dizer que existem duas causas que não foram explicadas aqui, que estão por trás de tudo isso, e que aconteceram durante a crise da Covid. Tá? O Banco Central, sem caixa para fazer frente às despesas na área de saúde, imprimiu moeda. Tá bom? E assim conseguiu entregar dinheiro em forma de auxílio emergencial para as pessoas mais carentes e também abrir linhas de crédito para as empresas que precisavam desse socorro durante a pandemia. É claro que esse aumento de capital, né, que foi criado, não foi espontâneo, foi gerado a partir de lançamento de dívidas da União. Então, o Tesouro Nacional emite títulos da dívida, né, o Tesouro Direto, vende para você o Tesouro, o título da dívida do governo federal, o Tesouro Direto, e você paga o teu dinheiro para o governo. Aí o governo vai, pega esse dinheiro e investe. Né? Então, essas duas maneiras de se criar recurso, a impressão de moeda, né, sem geração de crescimento, né, da economia, e a geração de dívida por meio de títulos da dívida, também pressiona na inflação, porque para o mesmo nível de riqueza da população ou de geração de riqueza da economia, você tem uma quantidade maior de capital, portanto, o valor do capital individualmente vai diminuir. Tá? E os produtos acabam ficando mais caros. As consequências da inflação e etc. Um detalhe interessante aqui é esse, ó, que o índice IPCA, né, ele mede uma cesta de produtos e serviços que reflete os padrões e hábitos de consumo de famílias brasileiras com renda entre 1 e 40 salários mínimos. Tá? Então é uma média, né, entre as pessoas que ganham um salário mínimo e as pessoas que ganham 40 salários mínimos. É uma diferença muito grande. Né? Muitas vezes, a sua cesta de consumo não é exatamente a cesta média da população brasileira. Você pode ter uma cesta de consumo que tem um peso maior na alimentação e um peso menor na saúde. Uma família que tem um casal de idosos na sua composição, esses idosos vão precisar mais de tratamento de atendimento médico, mais de medicamento, mais de exames. Então vai ter um peso maior na saúde e um peso menor, por exemplo, na habitação, talvez se a casa for própria, assim por diante. Então, cada família ou cada pessoa tem a sua inflação a partir do nível de consumo e de produtos e serviços que essa pessoa ou família consome. Tá bom? Então, esse é um aspecto. Outro aspecto está aqui. Plano real, nós tínhamos aqui uma inflação aqui tínhamos entre 25% e 30% em julho de 95, né? E aí veio caindo para algo entre 15% e 20%, e aí se estabilizou, né? O que nós temos que lembrar é que isso tudo aconteceu devido ao plano real, né? Onde houve uma perda de noção do valor das coisas, né? O sistema financeiro e o setor público se beneficiavam com a inflação, e o aumento da desigualdade social era uma característica. E aí, depois do plano real, a gente viu uma redução da desigualdade da renda, né? Reforma do sistema financeiro, fortalecimento do mercado de crédito, promoção da cidadania, etc. Tá? E a ferramenta utilizada para migrar, né, nesse sistema, nessa transição, foi a Unidade Referencial de Valor, o RV, que foi fazendo um amortecimento, né, da inflação nessa transição entre 1º de março de 94 e 1º de julho de 94, quando foi extinta. E depois, falando aqui sobre os diversos índices que podem ser utilizados para medir a inflação. O IPCA, nós já falamos, tá? Representa a cesta das rendas, das famílias de renda entre 1 e 40 salários mínimos em 13 áreas geográficas, né? Grandes capitais. O INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, mede o preço da cesta de consumo representativa de famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos nessas 13 regiões geográficas abrangidas pelo IPCA, ou seja, é um índice que mede mais as famílias de renda menor. Né? O IPC-FIP é um dos mais antigos, né? Mede o preço de uma cesta de consumo representativa das famílias entre 1 e 10 salários mínimos no município de São Paulo, somente. E o IGP, que é o Índice Nacional de Preço do FGV, né? Mais antiga das versões é o IGPDI, né?
os preços coletados entre 1 e 30 de cada mês, o IGPM, né? É o Índice Geral de Preços de Mercado, tem coleta de preços no dia 21, e o IGP-10 tem coleta de preços no dia 11, tá? E esses índices, né, incluem não só preço de consumidor, mas também preço de produtor e preço da construção civil. Inclusive, o IGPM é utilizado para reajuste de aluguéis, com referência para reajuste de aluguéis, tá? Dito isso, já sabemos o que é a inflação, né? É uma perda de valor da moeda e provoca um aumento no preço dos produtos e serviços. Como que isso, na prática, se mede? Então, eu preparei essa planilha, né, para que nós possamos fazer uma comparação entre a inflação, o poder de compra, né? Como que a inflação impacta no poder de compra da população, né? E depois comparando, né, uma pessoa que tenta anular o impacto da inflação na sua renda, fazendo investimentos com referência na Selic. E, por fim, uma pessoa que faz investimentos inteligentes com a meta superior à Selic. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, o valor do salário mínimo. Tá? Vamos ver quanto é que está hoje o salário mínimo. R$ 1.101,95. Tá? R$ 1.101,95. Vou colocar esse dado lá. 1.101,95. Tá? Então, o salário mínimo hoje, né, vamos supor que você usa todo o seu salário mínimo para suas necessidades, tá? Então, considerando o valor do salário mínimo, né, o poder de compra, né, vai reduzindo mês a mês. Observe que a inflação, a cada mês, no primeiro mês da medição, se medirmos a partir de hoje, vai consumir R$ 9,80 do seu salário por mês, considerando a inflação de 10,67, que é o IPCA, tá? Divulgado agora para novembro. Né? Aí o seu poder de compra vai cair de 1.101 para 1.092 já no primeiro mês. No segundo mês, né, o cálculo já é em cima de 1.092. Então, a inflação vai consumir R$ 9,71. R$ 9,71 e assim por diante, tá? De forma que no final de 10 anos, mantendo-se a inflação constante, o seu salário mínimo vai representar um poder de compra de R$ 377. Então, veja bem, se hoje você, o seu salário mínimo compra uma quantidade de comida equivalente a R$ 1.100, daqui a 10 anos ela vai comprar somente 1/3 dessa quantidade de comida. Então, a gente pode ver isso pelo impacto no preço da carne, do leite, do pão, etc. Tudo subindo. Então, é preciso conter a inflação para preservar o poder de compra do salário mínimo. Tá? Em 1º de janeiro de 2021, o salário mínimo subiu de R$ 1.045 para R$ 1.100, mas, para dar conta da inflação acumulada no ano passado, o salário mínimo deveria ser R$ 2 maior e ter chegado a R$ 1.102, respeitando a regra da Constituição que determina um reajuste periódico para preservar o poder de compra. E essa regra não tem sido necessariamente cumprida. Tá? Mas vamos continuar. Então, temos aqui, ó, 34,24% do poder de compra após 10 anos. Então, você perdeu 65,76% do poder de compra do seu capital. Mas, se você é uma pessoa com alguma informação financeira e decide investir, você utiliza esses produtos de investimento mais comuns, divulgados pelos bancos, né, como o Tesouro Selic, né, ou como a poupança, que utiliza 75% da Selic mais TR, e outros investimentos com a rentabilidade referenciada à Selic, que hoje está em 7,75%, você já vai conseguir diminuir esse impacto, mas você ainda vai estar perdendo dinheiro, porque observe, os juros do investimento equivalem a 7,12%, ou seja, R$ 7,12. E a inflação consome 9,80 centavos ao mês, né, no primeiro mês do seu poder de compra. Então, o que o investimento repõe é menos do que a inflação corrompe. E no fim das contas, depois de 10 anos, o seu poder de compra reduziu para 74,65. Você perdeu aí 25,35% do seu
poder de compra em 10 anos, mesmo investindo em títulos referenciados à Selic, tá bom? Mas se você for uma pessoa que procura o melhor rendimento possível nos seus investimentos, procura títulos que paguem um pouco melhor, você sabe balancear o risco, alocando uma parte dos seus recursos em renda fixa, outra parte em renda variável, e você tem essa necessidade de obter uma rentabilidade superior à inflação, nós colocamos aqui como exemplo uma rentabilidade de 15% ao ano, que é a meta do nosso projeto 1 milhão e 10 anos. Se você quiser saber mais sobre o projeto 1 milhão e 10 anos, vai aqui no nosso canal, tem aqui um card, basta clicar no card, você vai ser direcionado para o vídeo, tá? É um vídeo, uma série de vídeos, onde eu mostro uma carteira de investimentos diversificada, tá? Que eu defini para meus investimentos e que eu utilizo. Você pode usar essa referência para você e escolher ativos semelhantes aos nossos, não necessariamente seguindo as minhas escolhas, né? Você é livre para escolher o que você quiser, mas buscando essa rentabilidade de 15% ao ano. Você faz isso, olha, os juros dos seus investimentos já serão superiores ao consumo da inflação. Você está entendendo o que eu estou falando? Então você já busca aqui uma rentabilidade superior à inflação. E aí você tem uma margem, além de repor o poder de compra perdido pela inflação, você ainda ganha algum retorno pelos seus investimentos. Você faz isso, ao final de 10 anos, o seu capital, que antes era R$ 1.101,95, vai ter o poder de compra equivalente a R$ 1.682,71, equivalendo aí a 152,7% do que era antes do seu processo de investimento. E aqui nós temos o gráfico, né, para demonstrar, né, o total aí, o comportamento, né, do poder de compra do seu dinheiro. Em azul, a perda do poder de compra gradativamente, com a inflação constante em 10,67%. Então, o seu salário mínimo, se ele não for reajustado, ele vai conseguir comprar o equivalente a R$ 377 depois de 10 anos. Se você consegue uma correção no seu salário mínimo, né, equivalente a Selic, então você vai ter uma perda no poder de compra aí de 25,35%. Você vai ter a capacidade de comprar equivalente aí a 74,65%, R$ 822, com os seus 1.101, você vai trazer para casa o equivalente a R$ 822 nos dias de hoje, tá? E se você faz os investimentos com a meta de 15% ao ano, aí você vai ter uma capacidade de comprar o equivalente a R$ 1.682,71 no dia de hoje. Portanto, é inteligente você fazer boas escolhas de investimento, tá? O segundo tópico é uma comparação entre dois investimentos. Investimento com meta de 15% ao ano e investimento com a meta do IPCA, que é somente para repor a inflação, tá? Então, vamos supor que você faz um aporte mensal, aí é diferente, tá? Faz um aporte mensal de R$ 1.000, tá? Investidos R$ 1.000. Os juros, quando você tem uma meta de 15% ao ano, né? Você vai ter um juros mensal da ordem de R$ 12,50 para os seus primeiros R$ 1.000. Bom? E aí o seu saldo no final do mês já vai para R$ 1.012,50. No segundo mês, você aporta mais R$ 1.000, somados aqueles R$ 1.012,50, você já vai ter uma base de R$ 2.012,50 para aplicar os juros. Então, seu retorno naquele mês, segundo mês, já vai para R$ 25. Então, seu juros total no segundo mês é de R$ 37,66. E assim por diante. De forma que, no final de 10 anos, você tem aí um acumulado, né, de 278.657,27, 464% a mais do que se você tivesse pego aqueles R$ 1.000 e colocado dentro do colchão, ou embaixo do colchão, ou dentro de um cofre, né? Você multiplica por 4 vezes o seu patrimônio. Se você faz um investimento com a meta somente para repor a inflação, tá? Considerando aqui o IPCA de 10,67, né? Os juros no mês é bem menor, né? De 8,89. E seguindo o mesmo raciocínio, né?
a sua taxa já vai aumentando, né? Você vai somar R$1.000 aos 1.008, então a tua base passa a ser 2.008,89, ela vai aplicar os juros, já vai ter um retorno de 15,05, de certa forma ainda crescente, um bom negócio. E aí quando você chega no final de 10 anos, você tem um acumulado de 194.857 somente para repor as perdas do poder de compra da inflação, tá? Então você tem lá os 194.324%, né? Além acima, né, do que você tivesse juntado esse dinheiro guardado num cofre apenas, sem nenhum tipo de investimento. Nesses gráficos a gente observa claramente, né, como com o passar do tempo o aporte fica insignificante em relação ao montante acumulado, tá? Em 10 anos, tá? E aqui a diferença, né? O quanto que você tem a ganhar, né, buscando rendimentos melhores nos seus investimentos. Então, feito isso, vamos agora dar uma olhada, né, em como ficaria, né, o seu poder de compra seria abalado. Eu fui fazer uma busca aqui pelos carros novos, carros usados, tá? E encontramos aqui duas referências, né? Um carro novo, aí nesse post aqui, eu encontrei uma referência de um carro de R$100.000, Fiat Toro, tá? Mais ou menos um Fiat Toro, né? Aqui também pode ser mais ou menos aqui um Chevrolet S10, né? Mais ou menos R$100.000, né? E aí, o que seria uma redução para 30% do valor, um carro entre 30 e 40 mil. Então, se você não faz nada, o teu poder de compra, que hoje poderia comprar um S10, né, ou um Fiat Toro, tá? Ou quase uma Hilux, né? Você, daqui a 10 anos, vai ter a capacidade de comprar um Fiat Kwid, tá? Um Renault Kwid de R$32.000. Mais ou menos seria essa a comparação, certo? Então foi isso, esse é o objetivo do nosso vídeo, é despertar em você o interesse por conhecer mais sobre finanças, saber mais sobre como investir melhor o seu dinheiro e gerenciar melhor as suas receitas, as suas despesas, para gerar um saldo no final do mês e começar a investir. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso Finanças. Obrigado pela sua companhia. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, irmão. Tchau, tchau.